Tema de hoje, para sempre com o Senhor. E eu começo com um texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o final do versículo 17 e o versículo 18. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Essa ideia de que nós vamos estar para sempre com Deus é uma ideia para trazer consolo para o nosso coração. Afinal de contas, quem sofreu nessa vida precisa entender, vale a pena sofrer? As perdas que tivemos, as pessoas queridas com quem convivemos e que não estão mais aqui. Essa semana fui trazer uma palavra para pais de alunos e exatamente para me preparar para falar de relacionamentos sobre pais e filhos, confesso que pensei muito sobre o meu pai e meu coração se encheu de saudade, vontade de ver o velho de novo, de dar um abraço nele. E aí, precisamos de uma palavra que nos dê esperança. Senão essa vida vai parecer uma grande bobagem para a gente. Mas a Bíblia Sagrada, nela está revelado claramente que aqui ainda não é tudo que existe. E há algo que a Bíblia fala muito, chamado esperança. A Bíblia nos passa essa esperança. Falar sobre céu hoje em dia é difícil. Difícil porque em muitos meios soa ignorância. Vai falar amanhã lá na tua empresa. E aí, o que teu pastor falou? Falou sobre o céu. Alguém? Esses crentes, sempre querendo fugir. Talvez soe ignorância para algumas pessoas. Também sugere alienação. Um povo que não foi bem sucedido aqui na terra, então está buscando alguma outra coisa para fugir da realidade. No passado também, a gente não pode negar isso, na história da igreja, o assunto sobre céu foi um instrumento de manipulação, que a igreja usou e abusou disso no passado, amedrontando pessoas. Na época, por exemplo, da construção da que hoje é conhecida a Catedral de São Pedro, no Vaticano, era colocado para as pessoas que a igreja tem as chaves do reino do céu. Na verdade, o Papa tem isso. Mas ele lhe daria carta de indulgência, ou seja, de perdão dos seus pecados, se você ofertasse algo para construir a que hoje nós temos a Catedral de São Pedro. Então, pode procurar na história, isso é a história da igreja. Daí é que vem a reforma de Lutero, de contrapor contra esse tipo de coisa. Como assim pagar para ter um terreno lá no céu? Não é? Comprem suaves prestações, né? Entendeu? Fica muito estranho essas histórias. A igreja abusou disso para manipular pessoas. Eu não sei qual é a sua ideia do céu. Mas, quando eu era criança, eu imaginava o céu mais ou menos com aquela ideia das histórias em quadrinhos, dos desenhos e dos quadrinhos. Eu imaginava o céu mais ou menos daquela maneira. Mas eu confesso para você que me fazia bem pensar no céu daquele jeito também. O céu para mim era um lugar muito legal, que ia brincar, ia voar. Que criança que não queria voar na vida, né? O céu era legal. Ainda mais que o anjinho do Maurício de Souza, da Mônica de Cebolinha, era uma personagem simpática. Então eu queria, de alguma forma, entender essa questão de céu daquela maneira. Aí quando a gente cresce, vem os adultos e estragam toda a imaginação da gente, né? Estragaram tudo. Eu ficava no culto na igreja onde eu participava, com os meus pais. Tinha de domingo de manhã a escola dominical, depois tinha um culto. No culto de domingo à noite não tinha classinha. As crianças ficavam na reunião com os pais. Na maioria das vezes levando croque na cabeça. Fica quieto, menino, né? Aquela coisa toda. Eu já levei muito croque na cabeça. Porque a gente ficava fazendo o quê? Não entendia a pregação do pastor. Ela era complicada para mim, que era criança. Eu ficava olhando as lagartixas correndo na igreja, né? Ficava vendo alguma coisa. Mas eu me lembro uma vez o pastor falando do céu,
E ele falava assim, porque cada um de nós lá vai ter a sua coroa. E uns vão ter uma coroa maior, outros uma coroa menor. Eu achava aquilo tudo de uma breguice. Eu achava coroa um negócio feio. Desde criança eu não gosto desse negócio de rei, de rainha. Eu era da periferia, ia gostar de rei e rainha? Que isso, mano? Divide a grana aí com a gente, entendeu? Né? Eu não gostava disso. Aí saber que eu ia ser um desses não me contentava. Mas nessa pregação, o pastor começou a falar da recompensa que cada um de nós vai receber diante de Deus. E a palavra arcaica para isso, usada naquele tempo, inclusive nas traduções de João Ferreira de Almeida, é galardão. E cada um vai receber o seu galardão, um galardão maior, outros um galardão menor. Acontece que galardão não era uma palavra do meu vocabulário. A palavra mais perto que tinha disso era galão. Você imagina o pastor falando de galardão e eu entendendo galão. E lá no céu, se você servir bem a Deus, você vai receber um galardão maior. E eu imaginando aquele mundo de Bob. Cada um carregando um galão de gasolina. Eu falei, meu Deus, que céu mais chato esse. Estragaram o que eu imaginava sobre o céu. O que é o céu, gente? Eu não estou falando sobre como é o céu. Não vou falar sobre isso porque eu não sei. Eu nunca estive lá. Nem onde é o céu. Porque esses pensamentos de como e onde fazem parte do nosso pensamento mais ocidental e também do movimento do modernismo para cá, do iluminismo e modernismo para cá. Nos conceitos bíblicos era mais sobre o que é o céu. O céu, ele é a idealização de um paraíso perdido. O céu é o ápice, é o máximo, é o clímax, a plenitude da existência humana, o mais alto que a gente possa compreender sobre felicidade, glória e presença de Deus. Céu. A mais alta beleza, o máximo de justiça, uma harmonia, amor, sem igual, porque quando nós pensamos no céu, pensamos em Deus, pensamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três, mas é um só, tal é o amor que existe, e nós seremos assim, como? Como é esse máximo de amor? Nós esperamos a perfeição. Isso faz parte da trama cristã, é uma promessa cristã. Num bom sentido da palavra, e aqui tem uma questão que nós precisamos aprender, no bom sentido da palavra, o céu é a nossa utopia. Acontece que a palavra utopia hoje, sempre as pessoas tendem como algo negativo. Eu quero te mostrar uma outra ideia do pensamento sobre utopia. Utopia era uma palavra grega, formada da conjunção de dois radicais gregos, não e topos, lugar. Então, um não lugar. Esse termo ele foi inventado por Thomas More, numa obra em latim, um pouco depois do descobrimento do Brasil, 1516 mais ou menos, quando dizem que ele se inspirou num escrito de Américo Vespúcio, quando veio para o Brasil e escreveu algo em 1503, relatando a impressão que ele teve ao avistar pela primeira vez Fernando de Noronha. Então, More ele resolveu escrever algo sobre o assunto, uma espécie de uma ideia, uma idealização, de um lugar novo e puro, onde existiria uma sociedade perfeita, e ele chamou isso de utopia. Então, a ideia de utopia não é ser algo fantasioso, é aí que é o erro nosso. Quando a gente fala, isso é uma utopia, pensamos em algo fantasioso. Tem esse sentido popular. Mas é a ideia de ser algo didático. Quando você idealiza algo, aquilo é o máximo, para que aquele máximo possa me inspirar a fazer o melhor possível aqui, para chegar perto desse máximo. Quando você olha o perfeito, o ideal, o utópico, para que você possa fazer o melhor possível aqui, parecer com aquele ideal, com aquele perfeito, com aquele utópico. Então, nesse bom sentido da palavra, o céu acaba se tornando para nós a nossa utopia.
um não lugar, não é um lugar físico, um não lugar, mas que me dá esperança. Um não lugar que passa a servir como modelo de como eu vou viver aqui. É a minha referência do que eu quero ver aqui na terra. É mais ou menos a planta da construção do jardim que eu quero ajudar a construir aqui. Por que eu estou chamando de um não lugar? Porque qualquer ideia de tentar descrever o céu, essa sim se torna fantasiosa. Porque qualquer pessoa que tentar descrever o céu, vai diminuí-lo. Porque ele é mais do que aquilo. É a mesma coisa do que eu tentar descrever Deus para você. Eu diminui ele. E ele se tornou do quê? Do tamanho de um ídolo. Porque Deus não cabe na nossa definição. Deus não pode ser definido. Deus só pode ser percebido. Deus não cabe dentro da minha cabeça. Ora, se Deus não cabe na minha cabeça, o céu vai caber? Não cabe. Seria mais ou menos assim, meu irmão. Como você imagina o céu? O que é o máximo que você consegue imaginar? Tenta aumentar em termos de perfeição, de maravilha, aumenta isso. Pois bem, você não chegou lá ainda. Não é isso, é mais do que isso. É por isso que eu chamo o céu de um não lugar, nesse sentido, porque não cabe nas nossas definições. Ele é muito maior do que tudo isso. Continuando aqui, o ensino, eu preciso nesse momento conversar com você sobre uma mudança de chavinha de leitura, no caso nosso que não é leitura, mas de como ouvir essa mensagem. Nós, tanto ocidentais quanto o povo que viveu debaixo do modernismo, nós temos por natureza e cultura a tendência de ouvir tudo como se fosse uma grande reportagem. Então, lemos tudo dessa maneira, entendemos tudo dessa maneira. Esse tipo de mensagem não é para ser lida ou ouvida assim. Esse tipo de mensagem é para ser lida ou ouvida como alguém que lê poesia, como alguém que ouve uma poesia. A poesia você para, você reflete, você imagina. É assim que se ouve esse tipo de mensagem. Porque ela não cabe na nossa razão. Se nós tentarmos raciocinar o céu, erramos. O céu nos inspira. O céu, nós temos percepções. Do céu, nós temos a imaginação. Mas ele é mais ainda do que aquilo. A primeira ideia de um não lugar na Bíblia como céu, é um jardim criado por Deus ao leste do Éden. Eu sei que a gente tem mania de chamar Jardim do Éden, né? Como se o nome do jardim fosse Éden. Não, Éden era a região, na região do Éden Deus criou um jardim. E esse jardim a leste do Éden era o suprassumo do que o homem poderia desejar de felicidade. Frutos, beleza, cores, Deus andando ali com o homem, em amizade com o homem, os animais debaixo do nosso domínio. Quando o homem foi expulso do jardim, passou a se sentir incompleto e carregou para o resto da sua existência essa busca pelo perfeito, essa busca pelo paraíso perdido. E eu não estou falando aqui de Adão e Eva, eu estou falando de você e da pessoa que está do teu lado. Esses somos nós. Adão e Eva sou eu e você. Que de alguma forma a gente percebe que fomos criados para alguma coisa maior do que isso que nós estamos experimentando. Há dentro de nós esse senso de que falta algo. A gente carrega isso dentro de nós. A vida é para ser mais do que isso que eu estou experimentando. Lá em Gênesis, o homem é apresentado assim: um ser em busca de um paraíso perdido. É assim que Gênesis explica essa vontade do homem de querer ter algo que ainda não atingiu. Essa falta que todo mundo carrega lá no íntimo do seu ser. Usa-se a figura de um homem que conheceu o paraíso, um jardim, e foi expulso desse paraíso. Então, a falta
de uma visão de que existe um paraíso, céu, a falta de nós entendermos que o mundo não é só isso aqui, quando nós perdemos a visão do céu, isso faz com que eu me desumanize, e eu fique tentando suprir essa falta, buscando na inveja, em desejar o que é do outro. Eu começo a buscar coisas. Explicando. Quando eu perco essa revelação, esse entendimento, de que existe um paraíso, existe algo que é maior do que essa vida aqui, quando eu perco isso, eu começo a olhar essa vida aqui como sendo o todo. E aí, eu começo a gostar mais de coisas, mais de coisas terrenas, eu fico coisificado, eu fico desumanizado, e eu acabo me enchendo de inveja, porque eu quero tudo agora, porque a minha falta nunca vai suprir. Como eu perdi a visão do céu, eu acho que eu não vou para lugar nenhum, então eu vou tentar suprir essa falta aqui na terra mesmo, aí eu começo a desejar que é do outro. Aí o paraíso passa a ser para mim tudo aquilo que eu queria ter e não tenho. Aí eu busco o paraíso, esse algo que falta em mim, esse paraíso perdido, na vida do cara que está do meu lado. Essa é a história, por exemplo, de Caim e Abel. A gente vira um Caim, a gente olha para o outro. O homem que ele não se encontra, Caim é esse cara, o cara que não se encontra, e fica olhando o outro que encontrou. Ele tem, eu não tenho. Aí eu olho para o outro e observo pelo jeito do cara ser, entendeu? Vamos trazer para os nossos dias. Eu olho a casa do cara, o carro do cara, a aparência do cara. Olha a pessoa com quem ele se casou, o nome que a pessoa fez, a posição dele, o dinheiro, a expressão do rosto, sabe aquela expressão de felicidade? Eu vejo isso na pessoa e falo, está aí, esse cara encontrou, ele tem algo que eu não tenho. Aí eu começo a invejar, começo a cobiçar o que o outro tem. Aí o meu irmão se torna o meu rival. A falta de visão do paraíso me torna mal, porque eu não consigo enxergar o céu, eu viro o diabo e começo a fazer o meu inferno aqui na terra. O livro de Gênesis nos dá 3 modelos disso, 3 exemplos disso. O Caim, que invejou Abel e foi lá e matou Abel. O Jacó, que invejou o Isaú, que o Isaú ia ser o primogênito, o Isaú iria dar continuidade ao nome do pai dele, foi lá e roubou isso do Isaú. E os irmãos de José, que querendo o que José tinha, morrendo de inveja, desgraçaram a vida do José. A inveja, ela não diz somente, eu quero que a minha grama seja mais verde do que a sua. Não, a inveja fala assim, eu não só quero que a minha grama seja mais verde do que a sua, como eu quero que a sua morra. Isso é inveja, isso é inveja. A falta da visão do céu faz a gente criar um inferno aqui. A falta de uma esperança, no bom sentido da palavra, de uma utopia, de um referencial, a falta de um modelo faz com que a gente perca a direção de como se deve viver aqui. E nos tornamos maus. E matamos o nosso irmão como fez Caim com Abel. Se perdemos a referência do céu, nos perdemos em nosso caminho aqui na terra. Como você está vendo, ao leste lá do Éden, o jardim que estava lá, e o céu, são figuras que servem como referência para o que temos que ajudar a construir aqui. Quando você lê sobre o jardim, você entende, Deus quer que eu construa um jardim aqui também. É isso, eu tenho que me aproximar ao máximo do que é aquele paraíso. Quando a gente vê o céu, eu tenho que viver aqui dessa forma. Nós precisamos do céu. Nós não podemos perder essa referência do céu.
Se perdemos a referência do céu, nós perdemos o nosso caminho aqui na terra. E quem nos ensina isso foi Jesus, na sua oração. Na oração que Jesus ensina e que a maioria de nós sabe de cor, lá em Mateus 6, versículo 9 e 10, que ele fala, vocês orarão assim, Pai nosso que está nos céus. Note que Jesus falava de céu. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Note que Jesus é que usa esse padrão. Ele fala, nós temos que orar para que aqui seja o mais parecido possível com esse céu. O céu é o ideal. Temos que procurar trazer o máximo do céu aqui para a terra. Note como o céu era também uma realidade presente na vida de Jesus. A vida minha aqui, a sua vida, ela pode ser influenciada pela imagem que eu carrego do céu. Porque o céu é o padrão de como as coisas deveriam ser. Não é algo só para depois da morte, para o futuro. Eu vou tocar nesse assunto ainda. Nesse momento estou tocando sobre o presente. Porque nós estamos falando sobre eternidade. A gente confunde eternidade com futuro. Eternidade eterna, é fora da história. Nós estamos nesse momento na eternidade. Esse aqui faz parte da eternidade. Então temos que trazer este céu para cá, nesse sentido. Já eu falo sobre o futuro. Não olhamos para o céu como nossa fuga. Do tipo, se dane aqui porque eu vou para o céu. Não é assim. Nossa esperança do céu é aquilo que nos ensina como viver na história. Colocando em prática. O céu é um lugar de justiça e de paz. Isso é uma referência para nós. Nós somos cidadãos dos céus. No nosso país, que é o céu, se vive a justiça. Por isso, nós somos contra todo e qualquer tipo de injustiça. Tudo que for injusto, nós somos contra. Tudo que for trazer justiça, nós somos a favor. Lembrando que justiça na Bíblia tem a ver um pouco com equidade, ou seja, pegar aquele que é pobre, miserável, doente, enfermo, massacrado, pisoteado, e levantar essa pessoa a um nível de dignidade. Isso é justiça. Então, tudo que faz isso, nós somos a favor, porque o reino de Deus, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, o céu serve como referência para nós. O céu é um lugar de paz. Portanto, quando a gente pensa sobre como deve ser nossa vida aqui, nós somos o quê? Pacificadores. Jesus falou isso de nós nas bem-aventuranças. Nós somos pacificadores. Nós lutamos pela paz. Nós somos a favor da paz. Por isso, nós somos contra todo e qualquer tipo de guerra. Inclusive de Israel. É contra. Israel e palestinos, sou contra, está errado Israel. Se arrependa desse pecado de orgulho que vocês estão militando contra Deus. Ponto. Então nós somos contra a guerra, porque o céu é o referencial para nós e o referencial é de paz. O céu é um lugar de amor pleno. Então na história nós queremos o quê? Queremos amar, queremos acolher pessoas. O céu é um lugar onde todos vão ser abraçados, então nós queremos abraçar todos. Ora, no céu não existe rico, pobre, gente influente ou gente não influente. Então, na igreja, que é uma agência dos céus, tem que ser assim. Aqui nós somos todos iguais. Aqui nós servimos um ao outro. Aqui não há diferenças de tratamento. Tem que ser assim. Então, quem não tem uma utopia, não tem pelo que viver. Entende isso? Quem não tem um alvo, um modelo, não sabe como viver aqui. Quem não acredita no céu, grave bem isso, quem não acredita no céu, e acha que tudo se resume aqui mesmo, que tudo acontece aqui mesmo, então a vida perde o sentido e tudo vale.
Aí vale estragar a vida dos outros, estragar a sua própria vida, porque não se tem essa ideia de continuidade. É Paulo que diz, agora nós vamos para a Bíblia Sagrada, Paulo que diz que se nós cremos apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quem acha que isso aqui é tudo, se você é um existencialista, acha que só o que vale é o que tem nessa vida, você é infeliz. Quem fala isso é Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler diversos trechos de 1 Coríntios 15. Acompanhe o texto comigo nas telas. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Isso aqui era um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, que o pessoal falava, gente, não, a vida acaba aqui mesmo, esse negócio só morreu, acabou. Não tem ressurreição, não tem vida pós-morte. O ressuscitar aqui, entenda com o que nós entendemos sobre vida pós-morte, tá? O pessoal fala que não existe vida pós-morte, que a vida é só aqui mesmo. Paulo fala assim, nós falamos que Cristo ressuscitou, como é que vocês dizem que não existe vida depois da morte? Cristo morreu e teve vida depois. Então ele ressuscitou, como é que vocês dizem que não existe isso? Continuando. Se não existe ressurreição de mortos, diz Paulo, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Acabou o cristianismo aqui, acabou a nossa fé. Versículo 17. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo, disse Paulo. Versículo 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Versículo 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. É isso. Queridos, a vida na terra sem a esperança do céu é uma piada de mau gosto. Com tanta desigualdade, com tanto sofrimento, isso aqui não pode ser a criação final de Deus, gente. Não pode. Se a vida fosse só isso que a gente está vendo, então Deus seria um sádico. O céu nos mostra que não era para a vida ser assim. O céu me faz acreditar que ainda existe uma felicidade que eu nunca experimentei. O céu me faz acreditar algumas coisas assim, maravilhosas, maravilhosas. O ápice do que você já sentiu de alegria na sua vida, pensa aí. Pensa nas coisas mais felizes que você já experimentou em toda a sua vida. Pode ter sido aquele momento do sim, do teu casamento, pode ter sido aquele nascimento dos seus filhos, pode ter sido uma roda de amigos, pode ter sido no meio de um louvor e adoração, levantando as mãos para Deus, pode ter sido um momento de quando você chegou no ápice dos seus estudos ou carreira, junta todos eles, põe no liquidificador e ainda não deu a alegria que nos está preparada diante de Deus. Tem mais do que isso. E lá no fundo do meu coração e do seu coração, a gente sabe, nós estamos em busca de um paraíso perdido. Ainda isso aqui não é tudo, a gente fala, a gente ama. Gente, eu sou um cara apaixonado pela vida, amo a vida, se eu pudesse prolongaria ela o máximo possível, mas lá no fundo, com toda a minha honestidade, eu sei que isso aqui ainda não é tudo. O melhor ainda está por vir. A gente carrega isso, e só o céu é que vai nos satisfazer. Tudo que de bom que a gente experimenta aqui nessa vida é um avant-première do que vai ser no céu. É uma ideia daquilo que ainda vai vir. A beleza da vida aqui
é só um reflexo do céu. Só um reflexo. Eu que gosto muito de beleza, gosto de beleza do céu, nuvens, estrela, beleza de plantas, beleza de cores, amo essas coisas. Isso é fichinha. Isso é pequeno demais. Isso ainda é minúsculo diante da grandeza do que Deus tem preparado para nós. Por isso, os sonhadores, aqueles que têm olhos de poeta, ou na Bíblia são chamados de profetas, eles transportam para o céu, para a sua ideia de céu, tudo o que de bom tem aqui na terra. Quer ver, por exemplo? Vamos pensar em algumas coisas. Brasileiro sente cheiro de churrasco, por exemplo. Lembra o desenho quando aparece aquela fumacinha e ele vai voando assim, não é? Comer é muito bom. Jesus, para tentar descrever esse encontro com Deus, fala de uma grande ceia, de um jantar farto, que Deus prepara uma mesa para nós ali, onde nós vamos comer diante dele. Por isso que eu estou te falando que você tem que ouvir isso com ouvidos de poesia, de quem ouve poesia. Porque se você ouvir com o ouvido de quem está ouvindo um jornalismo, você já vai querer saber qual que é o cardápio. E já vai querer saber o lugar da mesa que você vai sentar. E vai ficar entrando em questões que não cabem aqui. Quem é que vai cozinhar? Não é? Quem vai lavar a louça depois? Gente, Jesus está falando de prazer. Quer ver uma outra coisa boa na vida? Vamos ser sinceros, uma coisa boa na vida é uma boa casa, um bom quarto, uma boa sala. Não é coisa boa? Quando você viaja para aquele hotel dos seus sonhos, não é uma coisa assim que você, uau, eu queria morar aqui. Quando você tem uma casa assim, você fala, minha casa é o melhor lugar do mundo. Que lugar melhor do mundo do que num dia frio, uma madrugada fria, e um monte de gente se levantando? Que lugar melhor do mundo do que na sua caminha, debaixo das cobertas, lembrando que você está de férias? Não é gostoso? Pois bem, Jesus, ao falar de céu, fala de casas, moradas. Na verdade, ele fala de paraíso, ele fala de igreja ali, porque tudo está ligado uma coisa com a outra. Inclusive, Jesus empresta isso de uma ideia já antiga na Bíblia, que vinha bem tempos antes dele, a ideia da terra prometida. Todas essas figuras, irmãos, o Éden, a terra prometida, o paraíso, o céu, a igreja, são figuras que se ligam nessa ideia do ideal de Deus para nós. Olha a ideia de terra prometida como é que era. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, versículo 12 e 13 diz assim: depois de terem comido, até ficarem satisfeitos. Ele está falando quando eles chegassem na terra prometida, para não esquecer de Deus depois de tudo isso. É isso que ele está falando. Estou recortando o texto do contexto para mostrar isso para vocês, da ideia que eles tinham em terra prometida. Depois de terem comido até ficar satisfeitos, dizia minha avó, até a comida sair para os olhos. De terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata e seu ouro e todos os seus bens. Essa era a ideia de terra prometida. Abundância. João, o profeta que escreveu o Apocalipse, mostra que esse sonho, esse não lugar, é quase indescritível. Chamo vocês até mesmo para que com muita reverência e, como novamente eu falo, né, com aquela atitude reverente de alguém que está ouvindo algo lindo e belo descrito numa poesia,
que vocês abram esse coração para receber a revelação dessa profecia de Deus para nós, em Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 3 ao 8. Acompanhem comigo essa leitura, que linda que ela é. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra e a última do alfabeto grego, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é Deus tentando falar com a gente. É o que coube. Alguém fala: por que Deus não revela mais do que isso? Porque a gente não entende. Porque não dá, não cabe aqui. É mais do que você consegue imaginar ou sonhar. É mais. Outro sonhador com olhos de poeta é Isaías, o profeta, que antevê esse tempo numa linda poesia. Sim, isso aqui é poesia, inclusive no texto original é uma poesia. Porque essas coisas lindas, elas só conseguem ser escritas com linguagem poética. A lógica humana é muito pobre para entender isso aqui. Olha essa poesia de Isaías, Isaías 11, de 6 a 9. O lobo viverá com o cordeiro. Assim, uma pausa. Aos fãs do Nat Geo e tudo mais, National Geographic, essas coisas todas, você vê a vida animal, é muito linda, mas quando você vê um cordeirinho, um cordeirinho a gente não vê, a gente vê geralmente são cervos, os veados, ou coisa assim, e aquele leão vindo e catando a sua presa, dá um asco na gente, não dá? Quando ele pega uma zebrinha, por exemplo, que é toda bonitinha, dá um asco. No fundo a gente fala: não era para ser assim, leão é tão bonito. Imagina um cordeirinho, uma ovelhinha, ela é tão bonitinho. Você fala: é tão bonitinho. Para, fica na tua, não dá para viver junto. E o Isaías fala desse tempo, dessa maneira. O lobo, ou o leão, né? Aqui o lobo no caso, viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra e colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa linda! Nota então como essas coisas na Bíblia estão ligadas. O jardim lá no Éden,
a terra prometida, as promessas dos profetas sobre o reino do Messias, como essa aqui que lemos, a igreja gloriosa, o céu. Para terminar, já dizia aquele grande escritor, ser ou não ser, eis a questão. E eu digo, ir ou não ir? Eis a questão. Ao ler tudo isso, e essa é a minha constatação, é de ontem, quando eu estava revisando esse texto, eu escrevi essa frase, que eu meditei sobre esse texto durante a semana. E ontem, revisando o texto, eu imaginei esse paraíso, não vou chamar de céu agora, mas de paraíso, esse paraíso, essa maravilha, lindo demais. Mas aí, eu estava em casa, e da onde eu estava ali lendo, eu estava vendo a minha casa, meu filho pequeno, a minha esposa, estava ali também meu cunhado, sobrinhos, família, lugar bonito, lugar gostoso, amo demais aquele lugar. Eu pensei, é muito lindo, mas não queria agora não. Não quero não. E eu vou te explicar esse sentimento contando algo do início do ministério do Paulo. Paulo ainda não era um velho, ele era novo ainda quando ele escreve isso. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24. Acompanhem comigo a leitura. Paulo diz assim, lembra, Paulo estava preso e alguns achavam que ele ia morrer na prisão. Paulo então está dizendo, escreve uma carta aos Filipenses e conta. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala, se eu ficar vivo, estou com Cristo. Se eu morrer, estou com Cristo. Caso continue o texto, caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Ou seja, se eu ficar vivo, vou ver essa coisa gostosa da igreja, eu já não sei o que eu vou escolher. Eu estou pressionado dos dois lados, disse Paulo. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário que por causa de vocês, eu permaneça no corpo. A dúvida do Paulo. Na verdade, Paulo estava querendo mostrar para os irmãos, gente, existe o céu, existe o paraíso. Eu vou morrer e vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas não estou a fim de morrer agora não, gente. Assim, sabe, eu estou querendo viver um pouquinho mais, tal. Ele estava na subida do ministério dele. O ministério dele começando a romper aquela coisa toda, igrejas em todas as partes crescendo. E ele ainda almejava muita coisa para o futuro, ele tinha sonho. Queridos, é óbvio, gente nova, em plena vida, não quer morrer. Gente que está realizada e ainda tem esperança de realizar coisas por aqui, não quer morrer, quer viver. Se alguém ainda novo vem me dizer que quer ir para o céu, esse cara precisa de tratamento urgente. Tem algo errado com a perspectiva de vida desse indivíduo. Por que um cara novo quer morrer? Não tem razão. Agora, Paulo de novo. Só que agora, já quase no final da vida dele. Aliás, é o último texto que se diz escrito por Paulo. Ele escreve uma carta para um amigo, para o Timóteo. Inclusive ele fala, Paulo, o velho. Fala, eu já estou velho. E ele coloca, nessa última carta dele, que ele não tinha mais intenção de continuar aqui. 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Ele fala assim, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele estava aguardando o céu. A sensação que deu era aquela sensação de, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para aquele lugar que eu não sei explicar. Como é que eu tenho saudade de um lugar que eu nunca estive? Na verdade, você esteve. Porque você nasceu de Deus.
Você é sopro de Deus. Portanto, você nasceu do eterno. Você já estava em Cristo antes da fundação do mundo. Então você é do céu. Você veio de lá. Você não tem memórias. Porque sua memória é algo terreno. Conjunção de neurônios e tudo. É terreno. Das imagens que você tem aqui. Mas você sabe que você não é daqui. À medida que nós vamos envelhecendo, os nossos pés vão se desprendendo da terra. Nós começamos a pensar assim, eu sempre pensei que isso aqui não era tudo. Aí, o céu deixa de ser algo distante. Parece que o céu começa a ficar perto. E mais do que isso, o céu passa a ser desejado. A gente começa a perceber, eu vou voltar para o meu lar. Eu vou para aquele lugar que eu sempre imaginei existir. E aí cada um de nós, no mesmo sentido de poesia dos profetas, a gente também se dá o direito de transportar para o céu tudo que nós experimentamos de bom aqui. No meu céu, entenda a minha expressão, tá, por favor? Mas no meu, de cara, eu vou abraçar minha avó, meu pai e minha mãe. Esses vão ser os primeiros. Estou com saudade deles. Eu preciso revê-los. Como é que esse negócio de cheiro, eu não sei, mas o cheiro do meu pai vai ter que ser o mesmo. Se não for, devolvo. Deus, está errado. Isso aqui está errado. Não era assim, não. Como eu gosto de cantar, vai ter música o tempo todo. Como eu gosto de adoração e louvor, foi assim que João descreveu. Quando João viu o que está acontecendo, ele falou, tinha uma multidão de toda a tribo, de todas as línguas, de todas as etnias, cantando diante do Cordeiro, e cantando o quê? Santo, 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 santo. Os anjos estavam cantando isso. Para mim o céu vai ser um cultão também. E deve ter brincadeira também. Porque não é possível o céu não ser divertido. Mas tudo isso que eu estou falando do céu, são tolices da minha mente. Que é muito pequeno. É mais do que isso. É mais do que você imaginou. Eu vou terminar lendo o último texto, convido você a ficar em pé comigo. Termino lendo o texto que nós começamos. Porque Paulo está no contexto descrevendo o dia da vinda de Jesus. E mostra o dia da vinda de Jesus como uma êxtase tão grande que somos arrebatados aos céus e estaremos assim para sempre com o Senhor. Vamos falar juntos o texto? Novamente a leitura de 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. O texto diz assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Falar que nós vamos estar juntos por toda a eternidade é um consolo. Quem já perdeu um ente querido, sabe muito bem o que eu estou falando. É um consolo. Nós vamos nos ver de novo. Na verdade, eles já estão em Deus. E Deus está aqui. Mas essa barreira vai ser tirada. Então imagina um lugar onde o amor vai ser carga máxima.
onde a alegria vai ser êxtase, onde prazer vai ser no último volume. Enfim, essas nossas experiências com Deus aqui são só um tiquinho do que é o céu. Convido você a fazer agora aquilo que a Bíblia narra que mais vai ter lá: adoração a Deus. Quando nós olhamos para Deus Pai, Filho e Espírito, e como nos falta palavras, nós falamos: o Senhor é santo. Em outras palavras, eu estou dizendo, para nós às vezes não tem muito sentido, mas deixa eu te explicar por que a palavra santo. É como se eu dissesse assim: o Senhor é único. Nunca vi, nunca existiu nada igual ao Senhor. É por isso que quando nós estivermos face a face com Ele, acho que é só essa expressão que vai conseguir sair das nossas bocas: Ele é santo, o Senhor é santo. Amém? Convido você nesse momento a fazer uma coisa que vai ter muito lá: adoração. Levante suas mãos, feche os seus olhos, ou olhe se quiser, mas olhe para Deus e fala para Ele: o Senhor é santo, maravilhoso. Diga.